João 13, 34 e 35. Eu ouvi um psicólogo falando que nós vivemos a era das redes sociais, mas nós vivemos a era de maior solidão da história do mundo. As pessoas nunca se sentiram tão sozinhas, apesar de elas estarem conectadas com muitas outras pessoas, virtualmente. Jesus disse em João 13, 34 e 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O nosso Deus é um Deus uns com os outros. Ele gosta desse negócio da gente estar junto, uns com os outros. Deus criou a terra falando no plural. Ele criou o homem falando, façamos. Então, toda vez que eu falo coisas no singular, eu faço, eu realizo, eu conquisto, eu posso, eu consigo, a gente está puxando, entronizando, centralizando o homem. Mas o negócio de Deus não é falar as coisas no singular. Ele gosta que a gente aprenda a suportar o outro e trabalhar com o outro. Nosso Deus gosta de façamos. O nosso Deus gosta de façamos. Terra Fértil em sua casa, esse projeto e outras coisas que a gente empreender aqui, qual vai ser o segredo disso dar certo? A gente precisa construir nesse lugar uma comunidade que ama uns aos outros de uma forma tão grande. E o mundo tem fome desse tipo de amor. As pessoas estão morrendo de solidão. E onde tiver uma comunidade onde as pessoas realmente amam-se umas às outras, a gente não vai precisar fazer muita força para evangelizar, sabe? Às vezes a gente está lá na nossa célula chateado porque convida e as pessoas não vêm. Por que não vem? Por que não vem? Mas às vezes a gente está tratando aquela célula como um fardo. Aquelas reuniões, aquelas pessoas, a gente está cansado. Se a gente pudesse, a gente até às vezes pode estar sem graça de falar com o líder, eu queria que saísse da minha casa, faz em outro lugar. Aquela reunião, se esse é o teu caso, ela precisa se tornar a coisa mais desejada por você durante toda a semana, o dia onde eu vou encontrar com os meus irmãos. E quando esse sentimento estiver no seu coração, não vai ser difícil que as pessoas sejam atraídas até ali. Aliás, você não vai precisar nem fazer tanto convite. Vai faltar lugar na tua sala, porque você realmente gosta de estar com eles. E eles gostam de estar com você. E eles não são fardo para você, eles não são peso. Quando as reuniões da igreja são prazerosas para a gente, quando a gente gosta de estar aqui, a gente convida outros. Jesus falou, nisso saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Ontem eu estava ouvindo uma ministração sobre isso, e o pastor contou que determinada membra de uma célula tinha ficado com câncer. E ele contou esse testemunho, que a irmã estava meio sem jeito, não estava contando isso para ninguém, e ela compartilhou com o líder da célula que ela estava com esse problema. E o líder da célula perguntou, a irmã se importa que eu peça ao grupo para orar pela sua situação? Ela falou, eu gostaria muito que o grupo orasse comigo. E o líder, ele então reuniu o grupo e disse para o grupo assim, pessoal, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Estamos com câncer. E toda a célula vai começar a orar, porque eu entendi que quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. E aquele grupo começou a orar tanto, e faziam vigílias, e buscavam a Deus, como se o problema fosse deles, porque realmente é. Eles tomaram como se eles estivessem. Eles entenderam que a dor de um era a dor de todos. Irmãos, aquela mulher marcou cirurgia, eles estavam crendo que Deus ia curar pelas mãos dos médicos. E aí o líder falou para ela, olha, só para verificar, antes de operar, faz um exame de novo. E ela fez o exame e o câncer tinha sumido. Ela pegou aquele exame, ela foi para a reunião da celebração. Às vezes você fica pensando assim, o que a gente faz na reunião de domingo, reunião de celebração? É o dia que as células se alegram, porque quando um está feliz, o corpo está feliz. Amém?
Quando um sofre, o corpo sofre. Quando um se alegra, o corpo se alegra. Então é isso que a gente faz na celebração. A gente traz os nossos exames, a gente traz os nossos relatórios, a gente traz as coisas que estamos vivendo. E o que um está vivendo passa a ser a vida do corpo. Amém? Jesus falou, se vocês amarem uns aos outros, não vai ser difícil evangelizar. Não vai ser difícil o testemunho de vocês chegar. Pessoas foram alcançadas naquele período e a gente precisa misturar as pessoas que foram ganhas com a gente precisa se tornar um. E quando a gente for tão um, quem chegar também vai chegar e vai se misturar conosco, e nós vamos ser uma coisa só. Amém? Um só povo, uma só linguagem, um só crer. Eu queria que colocasse aquela foto do evangelismo, entre aspas, de Campo Grande. Isso aí me mandaram essa semana. Eu não sei, eu fiquei tão chocado que eu acho que eu entendi errado. Eu vou esperar ainda que eu tenha entendido errado. Mas me pareceu que era um grupo de desigrejados que fizeram algum movimento, a não ser que eu esteja mal informado, com essas placas e outras mais, dizendo que as igrejas são falsas, que na igreja só existem pessoas para te ferir, e que você tem que buscar Jesus sozinho. Busca Jesus sozinho. Tem outra ali que fala, além das igrejas, descubra Jesus, levante e creia. Porque essas pessoas que estão feridas com a igreja, elas sempre foram muito acusadas de não evangelizar, né? Porque eles só ficavam se reunindo nas casas e dizendo que não era igreja, que não concordava com a igreja, e muitas vezes só se reunia para lamber ferida e falar do que a igreja fez com eles. E aí sempre eles eram acusados, né, de, mas vocês não ganham ninguém, não discipulam ninguém, não batizam ninguém, vocês também não estão fazendo o que Jesus mandou. E aí, pela primeira vez, eu vi um evangelismo de desigrejado. Falei, será que é isso mesmo? Será que eu estou entendendo errado? As pessoas estão dizendo, olha, não acredita nesse negócio de igreja, não. Você pode crer em Jesus sem igreja. Porque a igreja tem fofoca, porque a igreja tem pessoas que vão te ferir. E eu comparo isso aí com João 13, 34 e 35. Ele fala, vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês vos amardes uns aos outros. Os próprios discípulos se amarem, não apenas amar o mundo. Quando vocês forem um, o mundo vai saber que eu enviei vocês. Pode tirar. 1 Timóteo, capítulo 4. Essa noite eu quero falar sobre Cristo no meio de nós, no meio da congregação, no meio do corpo. Eu sei que a gente vai mexer aqui talvez com coisas no nosso jeito de ser. Porque muitos de nós temos um jeito de ser, né, que às vezes atrapalha. A gente tem preconceitos de conhecer alguém. Às vezes a gente pode nutrir uma personalidade mais introvertida, ter uma certa dificuldade de conhecer pessoas. E às vezes a gente gosta de ficar só a gente, 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. A gente às vezes gosta de ficar no nosso cantinho, eu, minha esposa, meu irmão, só nossa família, só nós. Pode ser que você seja assim também, você pense, meu Deus, e agora? Como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou? Eu não gosto de receber gente na minha casa. Nós precisamos deixar que a palavra nos trate. Existem coisas que nós vamos ter que deixar para lá. Para a gente ser um. Para a gente realmente comungar. Muita coisa em nós a gente vai ter que mudar. Tem muito mimimi às vezes, né? Não gosto de receber visita, porque vem aqui, as crianças quebram minhas plantas. Não gosto, sujo o chão tudo. A gente vai ter que perder essas coisas, amém? Sujou, limpa, não tem problema. Conversa em amor com a pessoa também, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão ou apostatarão da fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. É assim que Paulo trata aquela foto, por exemplo, que eu mostrei para vocês. Espíritos enganadores, doutrina de demônios,
ensinamentos que vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Nesses dias, falsos mestres, falsos ensinos, argumentos bem construídos, frases como essa: Deus sim, igreja não. Você pode buscar Jesus sozinho. Argumentos construídos, sutilezas, pensamentos. Eu me lembro que teve um tempo que a gente falava, sem problema, o que a gente falava era uma parte da verdade. Eu sou a igreja, eu sou a igreja. Às vezes eu via um jovenzinho falando, eu sou a igreja não é o templo, eu sou a igreja. É uma parte da verdade. De acordo com 1 Coríntios 3,16, você é o templo. Então, é correto falar, eu sou o templo, habitação de Deus no Novo Testamento, o Espírito mora em mim. Mas quando você fala, eu sou igreja, entende? A palavra igreja tem na sua origem, nos seus significados, a noção de comunidade. E ninguém pode falar, eu sou comunidade, eu sou comunidade, eu sou comunidade. Então, por isso que eu disse que é uma parte da verdade. Você pode dizer, eu sou o templo, mas você não pode dizer apenas, eu sou a igreja, eu sou parte da igreja. Amém? A igreja, não sou eu sozinho, é o façamos de Deus, é a comunidade daqueles que creem sobre a terra. Isso é a igreja, não é a igreja do eu sozinho. Tem uma história que eu fico sempre contando nas ministrações, que eu sempre conto do rapaz que foi para a ilha deserta, né? Ele construiu 2 casas, uma era a casa dele, 2 prédios, uma era a casa dele e outra era a igreja, aí depois ele construiu o 3º. Aí alguém perguntou, olha, o que são esses 3 prédios? Náufrago, me diga, o que são essas construções? Uma é a minha casa, outra é a minha igreja e o 3º era a igreja que eu fazia parte antes de ir para aquela. Mora sozinho, mas não aguentou ficar na mesma igreja. Tem muito movimento hoje que incentiva que as pessoas não criem raízes. Porque, na verdade, irmãos, a comunhão ela é trabalhosa. É trabalhoso. A gente pode falar aqui, estimular, olha, conheçam uns aos outros, vamos lá, fale com o visitante. Mas no dia a dia, eu posso fazer uma coisa que vai te entristecer e você fazer uma coisa que me entristece, isso acaba acontecendo. No dia a dia, pagar o preço de, eu quero conhecer o Valdeci, eu quero conhecer o Renan. E aí pode ser que você querendo me conhecer, você conheça alguma coisa que você não goste. E é nesse processo que a gente aprende a ser igreja, o que a gente aprende a se perdoar. No meio do caminho, no meio da igreja, vai ter gente que vai fazer coisas que você não gosta. Por exemplo, eu vou contar histórias reais, tá? Eu já vi no culto irmão alimentando o Paul. Aquele aplicativo é um jogo, tá, do celular. Não era nem Facebook, nem Instagram. Então, são coisas que me provocam, assim, uma indignação. Pode ser que eu tenha algum irmão que, por muito menos, te deixa chateado no culto. Eu não gosto quando ele bate palma. A palma vai na minha cara e acerta o outro. Não gosto do jeito como aquele irmão dança, aquele levanta a mão. Mas é isso que vai te tornar perfeito. É quando você aprende a suportar. Eu já falei isso aqui domingo de manhã, uma das vezes. Deus te matricula em algumas aulas que você não se matricularia. Aula de paciência, aula de fruto do Espírito, aula de amor. E a gente tem que perder muita coisa para poder ser como Jesus. E certamente o isolamento não vai fazer de você parecido com Jesus. João era aquele que ia para o deserto, Jesus era aquele que ia para as festas. E é nas festas, é tomando banho de piscina, que você vai saber como as pessoas são de verdade. É quando você estiver com os seus discípulos ali vendo o jogo, que você vai saber se ele xinga ou se ele não xinga. Porque na igreja todo mundo é muito santo, tudo muito direitinho, é uma benção. Quando você estiver com ele no carro, ele dirigindo, e alguém fizer uma ignorância com ele, você vai ver a carne e o espírito, quem prevalece. É no dia a dia. Amém, irmãos? Olha para mim. Deu uma dispersada aí. A gente precisa se conhecer no dia a dia.
A gente precisa andar junto, além disso aqui, além de uma vez por semana. O mundo está carente desse amor, sabe? As pessoas estão muito sozinhas. Eu me lembro da história de um pastor que propôs à célula dele assim, olha, vamos nos encontrar a semana inteira, eu vou me revezar, um dia eu estou com um, outro dia eu estou com outro, eu vou ficar, e a gente vai ficar uns com os outros a semana inteira, para a gente não só se encontrar aqui uma vez na semana. E o pastor, quando propôs isso, ele achou que aquelas pessoas eram muito ocupadas, que elas não iam conseguir, e teve um homem que falou para ele, pastor, era tudo o que eu queria. Porque quando eu trabalhava, quando eu não era cristão, eu sabia que aquelas pessoas do meu trabalho não eram boas companhias. Mas quando a gente saía do trabalho, a gente ia tomar cerveja. A gente sentava e conversava, e aquilo nutria a minha alma. E agora eu estou na igreja, eu larguei a cerveja, mas parece que ninguém senta comigo para conversar. Então, eu percebi, irmãos, que às vezes existe uma comunhão na cerveja. Entende isso que eu estou falando, por favor? Exclui a cerveja, toma açaí. Mas eu percebi que às vezes os amigos da cerveja estão ali na hora que o cara precisa. Estou dando um exemplo bem masculino, né? Do que os homens que não têm a Cristo costumam fazer. E aí o homem se converte e, de repente, cadê os amigos? Cadê as pessoas que vão sentar com ele? E eles se ajudavam. Porque, às vezes, quando a gente fala com a célula assim, vamos fazer comunhão, aí vamos fazer a feijoada, fica só aquela reunião de todo mundo contando piada gospel e a coisa superficial. Nós precisamos nos reunir para ajudar uns aos outros nas suas necessidades. E ser profundo e falar, eu estou com a dificuldade de orar, eu estou com a dificuldade com o meu filho, eu estou com a dificuldade no casamento. E um ao outro ajudou, sabe? Quando a gente é profundo, sai dessa superficialidade, a gente alcança o coração das pessoas e todo mundo vai querer fazer parte de um grupo assim. Você vai ter expectativa pelo dia da sua célula na semana. Eu quero que eles cheguem. Saudade de vê-los. Que vontade de encontrar com eles. Mas as pessoas que chegam às vezes, quem sabe essa possa ser a sua história. Você chegou aqui muito ferido pela igreja. Pode ser que você tenha vivido fofoca, tenha vivido, sabe, vergonha, humilhação. E aí você tem medo de acreditar de novo. Eu me lembro de uma pessoa assim, com toda sinceridade, ela falou para mim, olha Felipe, eu estou aqui na igreja há não sei quantos anos. Eu falei, poxa irmão, eu nunca te vi. Ele falou, eu sento todo domingo. Tem ninguém ali não, né, para parecer que é um exemplo. O irmão falou para mim que estava atrás da pilastra, que todo domingo ele senta atrás dessa pilastra ali, ó. Mas isso tem muito tempo. E aquilo me tocou o coração, porque eu pensei, poxa, tanto lugar para a pessoa vir e se expor, né? Tanto lugar aqui na frente. Mas aí quando a gente está ferido, a gente às vezes quer ter um comportamento de, se tiver um lugar assim mais escondido possível, a gente quer se esconder. É aquela história da tartaruga e do gambá, já viu? E tem gente que é a tartaruga e o gambá, né? A tartaruga, quando se sente ameaçada, vai para dentro do casco. E o gambá, quando se sente ameaçado, solta um fedor para todo mundo sentir, né? Tem gente que, quando está ferida, solta um fedor para todo mundo. Tem gente que, quando está ferida, se fecha e não se abre para mais ninguém. E, às vezes, a tartaruga é casada com gambá. Tem um casal tartaruga e gambá. Um é fechado, que não se abre para ninguém porque está ferido. E o outro é de falar a ferida, de falar o problema. Ambos estão feridos. Ambos precisam de cura. Eu quero dizer para você que com todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, a igreja ainda é a melhor invenção de Deus para a expansão do seu reino na terra. Amém? Estamos ainda aprendendo a ser igreja, tenha paciência com a gente. A gente está aprendendo, mas a gente quer te amar, a gente quer aprender com você a exercer o fruto do Espírito. Os discípulos que são mais maduros, eles não me entendem, eles não me testam, eles não me fazem crescer. Quem te faz mais crescer são os discípulos que te dão mais trabalho. Esses te fazem crescer. É igual um aluno, né? Você dá aula, você vê que aquele aluno que te dá mais trabalho é aquele que vai fazer você desenvolver toda uma técnica, toda uma metodologia. Você vai crescer para poder ser bênção para aquela pessoa.
Mas há, no século 21, espíritos enganadores, levando pessoas para o suicídio, levando pessoas para isolamento, para depressão, para solidão. Há espíritos enganadores que querem se aproveitar da ferida que te fizeram, para te colocar no isolamento, para fazer você pensar, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém. Sábado à noite está todo mundo junto, todo mundo foi para a região dos lagos, menos eu. Todo mundo foi para a casa de praia em janeiro, menos eu. Todo mundo viu Aquaman, menos eu. Todo mundo saiu, menos eu. O diabo vai fazer você pensar um monte de coisa, sabe? Mas você não está sozinho, amém? Você não está sozinho. São espíritos enganadores, são doutrinas de demônios que querem fazer você pensar, de repente ficar sozinho é melhor, pelo menos eu não me envolvo com fofoca. Tem gente que pensa, eu vou para a igreja, vou assistir a palavra, acabou, ó, embora correndo, que eu não quero fofoca, estou indo para ouvir a palavra. Irmão, para ouvir a palavra, você bota no YouTube, vai estar disponível em breve, no YouTube, você bota lá e você ouve a palavra. Para ler a Bíblia no seu devocional, isso é o que você tem que fazer mesmo, é uma bênção assistir uma ministração. Agora, só a comunhão que vai liberar o óleo que Salmo 133 fala. Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, é como o óleo que corre da barba de Arão até a gola da sua veste. É um óleo refrescante, é como orvalho. O óleo só desce na comunhão dos santos. O óleo não desce pelo YouTube. Não tem nada igual a coinonia. Não tem nada igual ao que pode acontecer quando estamos juntos aqui. Você tem que ter todo devocional. É fato, você tem que ver a ministração em casa. Eu assisto Luciano Subirá, assisto um monte de gente. Mas não tem nada igual a congregar na igreja. A gente foi missionário na Bahia 1 ano e meio. A gente ficou 1 ano. Até a gente ter a igreja, até a gente estabelecer a igreja, a gente ficou 1 ano só ministrando nas igrejas, mas muitas vezes, muitos domingos, sem ir para lugar nenhum. Aí minha mãe me ligava, meu filho, você está sem igreja? Eu falei, calma mãe, eu estou aqui debaixo da cobertura da igreja e tal. Nós somos, né, estamos implantando a igreja. Mas a Camila falava, amor, estou sentindo falta do louvor. Aí eu falava, amor, mas louvor, a gente louva em casa, bota CD aí. Ela falava, eu sinto falta do louvor congregacional, quando as vozes se juntam ali, ó, e a gente ouve a multidão cantando. Como é bom ter uma casa, como é bom ter irmãos. O meu sogro e minha sogra, eles tiveram o privilégio de ter 3 meninas. E todo pai fala essas coisas para os filhos, né? Gosta de ganhar presente, mas fala assim, não quero presente. A minha mãe falava, o que eu quero é filho obediente. O pai dela falava assim, o que eu quero é que vocês sejam unidas. Porque hoje elas são uma bênção, mas elas se socavam quando eram crianças. Camila queria mandar nas outras 2 e era cascudo, né? Pode contar aquela história da vizinha? Vou contar. A mãe foi trabalhar e deixou Camila como submãe, né? Quantos anos? 9 anos. A diferença entre Camila e as meninas é de 1 ano para cada uma, né? Só que parece que a Camila tinha 10 a mais do que as irmãs, assim, de liderança, né? E ela queria que elas obedecessem. E às vezes a lei valia, né? Tinha cascudo. E a vizinha uma vez ligou para minha sogra no trabalho e falou, olha, suas filhas estão se arrebentando aqui. Ligou preocupada. Tem alguma coisa grave acontecendo. Então, o coração do pai, esse eu ensino. O coração do pai, tudo que o pai quer, é que eles se entendam. Eu não sei se na história da tua família tem isso, mas eu fico imaginando como deve ser sofrido por um pai que vê filhos que não se falam. Irmãos que não se dão bem. Pensa isso no mundo espiritual, na casa de Deus. O que Deus sente quando nós não nos amamos uns aos outros? Quando nós brigamos e nos socamos, nos esbofeteamos. Paulo usa essa palavra aos Gálatas.
Quando Paulo fala aos Gálatas, vocês se mordem uns aos outros. O que é o coração de Deus quando nós não andamos em comunhão? Tudo que Ele quer é que a gente se ame. Então, irmão, não é igual assistir uma palavra aqui, eu venho para a igreja para ouvir a palavra. Irmão, eu venho para a igreja para ouvir a palavra, para adorar e para ter comunhão com os irmãos. São os fundamentos da igreja primitiva. Eles perseveravam na oração, na palavra, no partir do pão, em estar junto. Eles perseveravam em tudo. Mas há espíritos enganadores que estão disseminando a ideia do isolamento. É melhor você ficar sozinho. Não abre tua vida não. Cuidado, não confia. Cuidado. Negócio de ficar muito na casa do irmão, isso aí vai gerar fofoca. Negócio de irmão na sua casa, pessoal da igreja na sua casa. Cuidado com isso. Sabe? Espíritos enganadores, semeando uma ideia de isolamento, de você ficar sozinho. Cuidado. Cuidado com a comunhão. Então são essas falas, esses pensamentos que nós vamos derrubar essa noite, amém? E às vezes esses pensamentos encontram uma personalidade. Pode ser que você seja já uma pessoa naturalmente não muito afim de receber visita. E aí você pensa, não, deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Lucas capítulo 8, verso 29. Vamos pegar pesado com a Bíblia, amém? Olha o que a Bíblia fala sobre isolamento. Vamos ler o verso 29. Lucas 8, 29. No final do verso, o que diz? Fala do endemoniado, gadareno. Era um endemoniado muito forte, muito violento. Estava há muitos anos assim, ele ia para os sepulcros, andava com correntes. E o final do Lucas 8, 29, no finalzinho, diz assim, que ele era levado pelo demônio a lugares solitários. O espírito maligno levava a lugares solitários. Ele era levado pelo espírito maligno a lugares solitários. No verso 39, quando Jesus liberta aquele homem, Jesus fala, volte para casa. Para quem gosta de grego, oikos, que pode ser família espiritual, célula. Volta para casa. Ei, você está aqui, você está sem casa? Quem é o seu pastor? Qual é a sua igreja? Antigamente era muito definido, né? Alguém falava que era crente, outra pessoa logo perguntava, qual é a sua igreja? Quem é o seu pastor? Hoje em dia pergunta, qual é a sua igreja? A pessoa fala, igreja de Jesus. Quem é o seu pastor? Jesus. E as células, irmãos, são uma forma da gente estender o braço do pastoreio, para a gente tocar, para a gente saber quem é quem, para a gente poder ser uma igreja grande para te servir, para servir a comunidade, para servir uns aos outros. Grande nos servir, mas como uma igreja pequena nos se importar com o outro. Pastor Márcio Valadão fala isso. Queremos ser grandes nos servir, como uma igreja pequena também nos se importar. Através da célula a gente pode ter o braço do pastoreio. Então, se você está sem célula, meu irmão, volta para casa. Cuidado, porque os espíritos enganadores, eles querem levar a gente para um lugar solitário. E tudo começa com uma pequena fala, você não precisa disso. Busca Jesus sozinho. Jesus falou, volta para casa e conta o que Deus fez. E o homem foi e anunciou a toda a cidade tudo que Jesus tinha feito por ele. Nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros. Eu falei isso aqui numa das aulas de manhã. Eu falei que quando uma pessoa dorme do lado da outra, um casal dorme junto, eu li isso em algum lugar, eu achei interessante. O batimento cardíaco fica sincronizado. Tanto que nós nos adaptamos um ao outro. Tem casais que ficam casados durante muitos anos, que as pessoas chegam a falar que parecem irmãos. Um vai ficando parecido com o outro.
Eu já ouvi também falar que em casas onde existem muitas mulheres, o ciclo menstrual fica igual. Por exemplo, de novo, a casa da minha esposa, quando ela vivia com as irmãs, a mãe e as 3 irmãs tinham o mesmo ciclo. Então, era todo mundo de TPM ao mesmo tempo. Talvez, não sei se era assim na sua casa, mas você pode reparar, o ciclo era igual. Aí depois cada uma casou, cada uma está no seu calendário, né? Cada uma na sua casa, mas enquanto estão juntas, parece que aqui, eu li isso em algum lugar, fica igual. O batimento cardíaco fica igual, o ciclo menstrual fica igual. Nós temos necessidade de pessoas, nós temos necessidade de nos relacionarmos. Eu ouvi uma vez a história de uma senhora que ela era recebida na porta da igreja com um abraço pelas pessoas que ficam ali na recepção, e ela disse: olha, esse é o único abraço que eu recebo durante a semana. Eu recebo aqui na igreja, eu espero a semana inteira por esse abraço. É a única pessoa que me abraça, é você aqui na porta da igreja. Nós precisamos de pessoas, ninguém vive sozinho. Nosso Deus é um Deus de façamos. E Ele espera que a gente viva em união. Para que a gente congrega? A gente congrega para crescer junto e para fazer o outro crescer. A gente tem que andar com grupos de pessoas que nos fazem crescer. Às vezes a gente só anda com a nossa célula, com as pessoas que a gente está ali ajudando a crescer. Mas você também tem que andar com outros líderes, outras pessoas. Tem grupos que eu gosto de estar, que eu fico ali quieto só ouvindo. Porque aquele ambiente é um ambiente que me faz crescer. Mas eu também tenho que andar com pessoas que eu vou estar perto para fazer crescer. Então eu não posso me distanciar do ambiente da congregação, que é um ambiente onde eu estou ali para crescer e para fazer crescer. Eu estou com algumas pessoas para que elas cresçam através de mim e para que eu cresça através das pessoas. Hebreus 10, 24 e 25 fala desse tipo de congregação. Eu quero desconstruir aqui com todo amor uma ideia errada que às vezes a gente tem sobre congregar. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos uns aos outros, 24, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Para que a gente se reúne? Para considerar uns aos outros, para incentivar o amor, para incentivar as boas obras. É para falar: e aí, firme? E aí, permanece? Desanima não? Como é que você está? A gente não se reúne só para perguntar se está tudo bem e o outro falar: está tudo bem. E aí ele diz: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Já se aproximava o dia do Senhor naquela época e hoje está muito mais próximo. Então hoje muito mais a gente tem que congregar. Mas a gente congrega para quê? Para encorajar o outro. Porque o dia está se aproximando. Olha, larga o pecado, vive em santidade, se fortalece. A gente congrega para isso. Eu quero te dar uma notícia: frequentar a igreja não é a mesma coisa que congregar. De acordo com Hebreus 10, 24, porque tem gente que usa esse texto para falar daqueles que não estão indo na igreja. Aí fala: olha, não deixe de congregar, não deixe de congregar. Já diz Hebreus 10, mas tem gente que frequenta a igreja e não congrega. Porque congregar significa estar junto para encorajar um ao outro, incentivar o amor e as boas obras. Se você vem para frequentar culto, assistir pregação, você não congrega. Se você está aqui e não tem laço com ninguém, pode ser que você esteja anos sem congregar. Congregar tem a ver com ter laços. Eu tenho um compromisso com você, você tem compromisso comigo. Senão é igual assistir no YouTube, gente. Está entendendo? Amém? Amém, gente? Está quieto? Porque é possível que a gente tenha, cauterizado a consciência. Porque Hebreus 10, 25 fala: olha, não deixai de congregar, é por isso que eu continuo congregando. Mas você vem, senta e não tem vínculo com ninguém. O texto fala: olha, você congrega para encorajar um ao outro, você congrega para incentivar o amor e as boas obras. Eu sei que eu estou mexendo com sofismas aqui.
Como eu falei, espíritos enganadores cauterizaram a consciência. A gente olha esse texto às vezes e pensa, não é comigo, eu congrego. Frequentar a igreja não é congregar. Frequentar a igreja não é congregar. É uma parte disso. Às vezes a gente senta do lado por anos, senta do lado daquela pessoa por anos e nem sente falta quando ela não está mais com a gente. Uma vez eu fiz essa dinâmica na célula, eu perguntei assim, eu li a história do samaritano, que é a parábola do samaritano, Jesus está explicando quem é o seu próximo. Então, a conclusão da parábola, né, que o próximo é aquele que socorre. O próximo não é o próximo geograficamente. E aí eu perguntei, vocês estão na célula, sei lá, há 2, 4, 6, 8 anos, sentando do lado da mesma pessoa. Aí eu perguntei, quem faltou à reunião hoje? Perguntei para o grupo, vocês sabem quem faltou à reunião hoje? E, não sei, não lembravam. Naquela ocasião, aquele grupo não lembrava o nome de quem não estava ali. Eu falei, às vezes a gente está do lado e a gente não é próximo. Pode estar sentando no banco da igreja e não é próximo. Não tem vínculos. Você tem que ter entranháveis afetos, laços. Laços é dizer para a pessoa, olha, eu não vou te deixar. Está querendo se desviar, mas eu não deixo. Eu não te largo. Eu não desisto de você. Amém? Atos 2, 42. A gente olha para a igreja de Atos como um modelo de comunhão, um modelo de koinonia. A gente quer os resultados da igreja de Atos. A gente quer os milagres. A gente quer aquilo que aquela igreja fazia. A gente quer ter a mesma experiência deles. Mas para a gente ter o que a igreja de Atos tinha, a gente precisa viver os mesmos valores que eles viviam. Amém, gente? E para viver esses mesmos valores, a gente precisa mudar a mente. E às vezes você vai ter que mudar o seu jeito de ser. Recebe isso com amor. Eu tenho que mudar o meu jeito de ser em muita coisa ainda. Nós precisamos mudar o nosso jeito de ser em muita coisa. Para priorizar o que esse povo priorizava. Para ter os valores que eles tinham. O que era valioso para eles. O que era importante para eles. Atos 2, 42 até o 47. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu acho que hoje a gente ainda permanece com o ensino e com a oração. Mas quando fala assim, vamos perseverar na comunhão, aí depende da agenda, né? Você sabe que eu sou muito ocupado, então parece que o perseverar na comunhão depende da nossa agenda. A gente vai ver se dá tempo. Porque a gente acha que não é tão espiritual assim, partir o pão, sentar para comer junto. Comer junto. Hoje vai ter cantina depois do culto. Eu espero que depois desse culto você não vá embora correndo. Amém? Já vim aqui assistir a pregação. Sem brincadeira, irmãos. Hoje eu tive vontade de não pregar, de parar tudo e falar, agora vocês vão se conhecer. Conversem. E não seria menos espiritual. E não seria menos poderoso. Porque às vezes a gente quer resumir tudo a um encontro por semana. Como eu quero ver que a gente consiga se encontrar mais vezes, ao longo dos dias, eu sei que está corrido, eu sei que a gente está trabalhando muito, por causa da crise, né, que a gente viveu, está todo mundo se virando em 2, 3 trabalhos, é verdade. Nem sempre dá para a gente ir no Outback, né, para chamar todo mundo, não dá. Às vezes acaba o culto, a gente vai para casa jantar, não dá mais para lanchar junto, eu sei que algumas realidades fizeram com que a gente se fechasse muito na nossa família. Mas a comunhão, ela tem um preço, entende? Tem que insistir. O texto fala que eles perseveravam. Então isso envolve algum esforço. E às vezes, para você
ter comunhão com alguém, você vai ter que suportar um jeito de ser muito diferente do seu. Tem que perseverar na comunhão. Na alma de cada pessoa havia pleno temor, muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. A gente quer viver isso, mas para viver isso, tem que viver os valores que eles tinham. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um, e diariamente continuavam a reunir-se. Não era semanalmente apenas, eles estavam juntos, se encontravam no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade as pessoas que iam sendo salvas. A gente quer viver isso, mas para a gente viver isso, a gente precisa mudar. Eu sou tímido, eu sou de ficar só eu e minha família. Separa o dia lá para a tua família, reservado, mas você vai ter que mudar, meu irmão. Para a gente viver o que essa igreja viveu, a gente precisa se alegrar. Eu conheço um pastor que ele resolveu, falou, eu vou viver isso aqui, eu vou perseverar na oração, na palavra e na comunhão. E aí ele reservou um dia para a família dele e 6 dias para encher a casa com os irmãos da igreja. E ele falou que ele fazia com zelo e com compromisso. Porque às vezes a gente é zeloso com as coisas do Senhor. Evangelismo tem que evangelizar, oração tem que orar, a gente é zeloso. Mas lembra aquela vez que eu preguei aqui sobre a mentalidade do escravo e a mentalidade do filho? A gente quer ser obediente à palavra. Então a gente quer viver o princípio, não, tem que ter comunhão, então deixa eu perseverar aqui na comunhão. E esse pastor disse que estava lendo uma vez a Bíblia, o Espírito Santo mostrou esse texto para ele, e falou assim, olha, você ainda não está certo, porque o texto diz que eles faziam isso com alegria. Eles faziam com alegria e sinceridade de coração. Então você tem que reunir a sua célula com alegria. Se não é com alegria, não está legal. Alegria e sinceridade de coração. Como eu gosto de estar aqui. Como é bom estar no meio dos irmãos. Como é bom estar na minha igreja. Como é bom ter uma casa. Como é bom ter irmãos. Como é bom ter família. Eles estavam juntos. Juntos. Às vezes nós falamos que a gente quer estar junto, a gente promete. A gente precisa estar junto, a gente precisa estar junto essa semana, a gente precisa estar junto. Mas parece que é só um compromisso frio. A gente realmente precisa desejar isso com alegria. E a gente precisa fazer isso às vezes sem muito protocolo, sabe? Igual os amigos que saíam do trabalho e iam beber. Porque queriam estar junto. Em torno da coisa errada, mas queriam estar junto. Às vezes a gente quer marcar na agenda, né? Deixa eu ver aqui. Sai, compra um pão, vai lá em casa essa semana, em nome de Jesus, amém? Só liga para saber se eu estou em casa, mas pode ir, não tem problema não. Pode ir. O amor precisa ser verbalizado. Nós precisamos falar que nós amamos. Às vezes a gente, principalmente o homem, né? Gênero masculino. O homem, ele acha que a esposa tem que saber que ele ama. Eu amo, claro que eu te amo. Ué, a mulher fala, você não fala que me ama. Aí o marido fala, se eu não te amasse, eu não estava casado com você? Se eu não te amasse, eu não te levava na sua mãe? Não te levava, não pagava as contas. O amor precisa ser falado, amém? O amor precisa ser verbalizado. Às vezes, a gente constrói alguma ideia sobre alguns personagens bíblicos para amparar um jeito de ser que a gente quer ser. Por exemplo, eu tinha a ideia de que o apóstolo Paulo era um cara brabo. Eu pensava que ele era uma pessoa muito zelosa, cri-cri. E era mesmo, cri-cri, com a doutrina.
queria que a coisa fosse feita com ordem, queria botar ordem na bagunça. Mas eu fui apresentado esses dias lendo os textos de Tessalonicenses, eu vou ler com vocês, 1 Tessalonicenses. Pode ir lá. Eu fui apresentado a coisas do apóstolo Paulo que eu não sabia. Porque assim, se ele fosse uma pessoa muito zangada, muito chata, as pessoas não chorariam quando ele estava para morrer, né? Iam até ficar mais tranquilos. Eu estou brincando, mas assim, irmãos, essa semana eu senti um peso grande no meu espírito quando eu vi algumas coisas que alguns cristãos falaram sobre a morte do Boechat, por exemplo. Deus não se alegra com a morte de um ateu, de forma nenhuma. Eu estou dando só um exemplo, mas existem muitas outras falas dos cristãos que dói dentro da gente. Porque a gente pode estar construindo um discurso para o mundo, para a sociedade, um discurso detestável. E não detestável por causa da justiça, como disse Jesus, como disse Pedro, olha, vocês vão ser odiados por causa da justiça. Às vezes a pessoa está sofrendo a perda de alguém e a gente chega lá. Isso aí, falaram, né? É a espada do Senhor. A espada do Senhor. É uma pessoa que morreu, gente. Pessoa que morreu. Então a gente pode estar construindo. Eu estou aqui nessa noite querendo desconstruir a imagem que alguns têm do apóstolo Paulo. Mas às vezes nós, como crentes, estamos construindo uma imagem tão antipática para a sociedade, que é o contrário do que acontecia com a igreja de Atos, que diz que caía na graça de todo o povo. A comunidade tem que gostar da gente. E o Aíba tem que amar a gente. Amém? A gente tem que cativar esse povo. Como o Anderson Bonfim falou aqui, né, o efeito onda. Pequenos grupos, célula, terra fértil em sua casa, de um a um, amando, sendo generoso, ajudando, socorrendo. Você vai cativando essas pessoas, a gente vai ganhar a graça da comunidade. Mas às vezes a gente se manifesta de uma forma tão... fala coisas tão sem amor, sabe? A igreja como um todo, que pode fazer com que as pessoas nos odeiem, não por causa da justiça, mas por causa da falta de amor, por causa de um discurso que não representa Jesus. O apóstolo Paulo não era essa pessoa tão braba. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 e 8. O versículo 8 eu já preguei aqui algumas vezes, mas o 7, olha que interessante. 1 Tessalonicenses 2, 7. Embora como apóstolo de Cristo eu pudesse ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Algumas Bíblias falam uma ama, aquela que dá de mamar. A palavra que ele usa é essa. Ele não fala nem que ele foi como um pai, nós sabemos que ele foi como um pai para as igrejas. Como é bom a gente estar aqui, a gente ser cuidado pela nossa liderança. A gente sentiu o cuidado de um pai, e aqui Paulo fala, olha, eu fui como uma mãe. Um carinho, com ternura. Não sei quanto a você, eu não gosto que fale da minha mãe. Mãe sempre lembra carinho, lembra ternura. Ninguém gosta que fale da mãe, né? Não fala da mãe. E Paulo fala, olha, para vocês eu fui como uma mãe. Verso 8. Sentindo tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Eu queria estar com vocês, ele está falando, não apenas para dar o evangelho. Eu queria estar entre vocês para falar da nossa vida. Eu não quero me reunir com você apenas para falar de igreja. Eu quero estar com você para falar da nossa vida, para compartilhar a vida, para ter relacionamento. No capítulo 2, ainda no verso 17,
Paulo fala: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Ele está falando: olha, eu estou com saudade de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. É Satanás que quer impedir a comunhão. É Satanás que quer impedir que a gente se encontre. Às vezes uma agenda apertada, uma falta de prioridade. Aí ele fala: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória, vocês são a nossa alegria. Os meus irmãos, eles são a minha célula, a minha coroa, a minha glória, a minha alegria. Eu amo ensinar nesse lugar. Não é um peso para mim. Vocês são a minha alegria, a minha coroa. Amém? É assim que você tem que ver a igreja. É assim que você tem que ver a igreja. E Paulo fala: eu fui como uma mãe para vocês. Você não precisa abrir, eu vou ler, o tempo já está avançado. Eu quero dar tempo para vocês saírem daqui e ficarem juntos. Em Atos 20, no verso 36 a 38, quando Paulo estava se despedindo, ele anunciou que ele ia ser preso, ele anunciou que ele já sabia o que ia acontecer com ele, e ele disse para uma reunião de presbíteros, ele falou: olha, provavelmente eu nunca mais vou ver vocês. E quando esse homem disse: eu nunca mais vou ver vocês, versículo Atos 20, 36, tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais entristeceu foi a declaração que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Tem uma versão que fala que eles se lançaram no pescoço de Paulo. Ele não era uma pessoa ranzinza. Aqueles presbíteros choraram em alta voz quando souberam que nunca mais veriam Paulo. Que a gente valorize todo o tempo que a gente está junto. Amém? Mais pessoas vão ser alcançadas, mas nós precisamos integrá-los num ambiente onde nós nos amamos uns aos outros. Amém? No final, você pode se inscrever no acampamento Terra Fértil, se você ainda não se inscreveu. Mas até lá, não vai esperar até lá para a gente ficar junto e ter comunhão. Marquem as coisas, gente. Vamos visitar uns aos outros. Vamos nos ver. Vamos ser um. Vamos encher esse lugar. Amém? De pessoas que se amam uns aos outros. É aí que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quando os irmãos vivem em união. Vamos ficar de pé? Paulo verbalizou o amor que ele tinha por aquela igreja. Eu quero fazer um exercício agora. Presta atenção. A direção para o final desse culto é essa. Paulo verbalizou o amor. Ele verbalizou o amor. Ele disse: eu fui como uma mãe para vocês. Vocês são minha coroa. Vocês são minha glória. Vocês são minha alegria. Vocês são o meu prêmio. Legal, né? Teu pastor falar isso para você, teu apóstolo falar isso para você, é muito bom. Quando teu pai fala, tenho orgulho de você, me alegro muito na tua vida. É muito bom. Eu queria que você falasse com o maior número de pessoas possível. Que você verbalizasse o amor para essas pessoas. Amém? Você vai sair do seu lugar, você já pode começar a fazer isso. E você vai dizer tudo o que você tem vontade de dizer. Você não vai esperar um funeral para falar: era uma boa pessoa. Ai, sua voz é linda, Sara. Tem que falar agora. Amém? Tem que falar agora. Te amo. Fala agora. Vamos dar flores em vida. Não vamos dar flores no túmulo, não.
tudo que você tem para falar. Verbaliza o amor. Você é minha coroa, você é minha alegria. Você que está visitando a gente essa noite, a gente quer muito ser uma família para você. A gente quer muito ajudar a tirar todo o jugo, todo o peso de você. A gente quer muito ser seu irmão. Obrigado por você ter me ouvido essa noite, pacientemente. Obrigado pela forma como vocês sempre me ouviram. Vai falando, deixa o óleo precioso escorrer. Tem unção nessa hora. Tem demônios que saem nessa hora. Tem perdão que é liberado nessa hora. Tem jugo que é quebrado nessa hora. Ali o Senhor ordena a sua bênção. É como óleo precioso. É como orvalho refrescante. Esse peso que você veio aqui no teu peito que está doendo. Fala, meu irmão, olha por mim, eu estou triste. Eu estou triste. Você é livre para orar por uma pessoa agora. Eu vejo ainda pessoas sozinhas. Vai lá, ora por ele. Meu irmão, como você está? O que você está sentindo? Você é importante nesse lugar. Você é importante nesse lugar. Seja livre. Se a igreja te machucou, pode começar. Se a igreja te machucou, como líder, eu te peço perdão. Perdoa. Jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos o jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração. Esta é a vontade do Pai, que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores. Somos Uns dos outros. Uns dos outros. Do amor que vem de Deus. No amor que flui de Deus. Que nos tem feito um em Cristo. Em Cristo. Tendo tudo em comum. Tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar o perdão. Eu queria que você fechasse seus olhos. Quem está abraçando continua.
Mas de repente tem pessoas que você precisa perdoar agora. Você precisa liberar agora no teu coração. De repente é seu marido, é seu filho. Outros pastores, líderes. Libera no teu coração. Na força do Senhor. Somos um jardim. Somos um jardim. Diante do Senhor. Diante do Senhor. Um jardim regado. Jardim regado Pela sua graça e pelo seu amor. Graça e seu amor. Somos o bom. Somos o Bom perfume de Cristo. perfume de Cristo. Exalando o cheiro de vida. Exalando o cheiro de vida. Somos um jardim. Somos um jardim. Diante do Senhor. Jardim regado. Jardim regado Pela sua graça e seu amor. Sua graça e seu amor. Sempre que você precisar. Sempre que você Irmão. precisar, irmão, Eu perdoarei. o perdoarei De coração. de coração. Essa é a vontade do Pai. Esta é a vontade do Pai Que me perdoou. que me Em Cristo perdoou. Jesus. Em Cristo Jesus. Tá lá a letra. Somos devedores. Somos devedores uns dos outros no amor que flui de Deus e nos tem feito em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar. Perdão. O perdão é forte. O perdão é poderoso. O perdão vem de Deus. Perdoa seus filhos. Perdoa seus pais. Perdoa sua esposa, seu marido. O perdão vem de Deus. Assim como Ele me perdoou em Cristo. Eu já te perdoei pelo teu passado. Eu já te perdoei até pelo que você ainda vai me fazer. Nós já temos o perdão que vem de Deus dentro de nós. Amém? O Senhor te guiará continuamente. Isaías 58 fala: fartará a tua alma, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu não poderia terminar de outra forma hoje, amém? Amanhã tem Antioquia. Nós vamos continuar com matrícula, tá? Choveu muito, a gente cancelou a aula. E a gente vai estender até o final de fevereiro, está aberto para visita, amém? Então pode vir amanhã, que ainda a gente vai dar tempo de matricular você. Escola Antioquia, 8 da noite. Continue comungando com teu irmão, sai para comer junto. Vai em paz, ótima semana, encontre com seus discípulos, com sua célula. Semana abençoada. Tem vida se decidindo por Jesus. Aleluia! Amém? Amém? Tem mais gente aqui? Espera aí, não vai embora não. Tem gente para aceitar Jesus ainda? A gente não precisa nem fazer força, é só a gente se amar, viu? É um símbolo do que vai acontecer na tua célula. Vem cá, querida.
Como é teu nome? Carol. Prazer, sou Felipe. Amém? Vamos aplaudir a vida da Carol, irmãos? Amém? Vou pedir para você acompanhar essa equipe. Ela vai fazer a oração contigo, entregando a vida para Jesus, e você faz parte dessa família, querida. Bem-vinda. Amém? Amém? Ótima semana, meus irmãos. Vão em paz, em nome de Jesus.